Vou ler uma frasezinha aqui que é muito legal. Quando estiveres triste, vá à casa espírita, pois é quando você mais precisa. Quando estiver feliz, vá à casa espírita, pois é nesse dia que a casa espírita precisa do seu coração alegre, um espírito amigo. Então, nesse momento, que possamos sermos gratos por estarmos aqui, por essa casa que nos ampara, que nos espera, para podermos fazer o nosso melhor. Que possamos sempre enxergar tudo aquilo que Deus tem para nós. Sempre sermos gratos pelo que somos, pelo que temos. Que a gratidão sempre seja o marco de nossa vida, que sempre esteja à frente de tudo. Pedimos também a Deus que sempre possamos ter nossos pensamentos em dias, que possamos sempre equilibrar nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento, tanto que é bom quanto que é ruim. Que a gente sempre possa, então, controlar nossos pensamentos. Que Deus derrame sobre cada um de nós o seu amor e a sua luz, hoje e sempre. E que assim seja. Boa noite a todos os encarnados, né? Também aos desencarnados, que a gente não os vê, mas que com certeza estão presentes. Né? O pessoal de casa que vai assistir agora ou posteriormente, né? Então eu escolhi um tema para a noite de hoje. Nós vivemos, né, um momento da nossa história assim que está meio quase que dividido, né, o país, né? O mundo em si, né? E eu não vou entrar no capital político, nada, nem desejo isso, mas eu gostaria de falar hoje sobre o ponto de vista de cada um. Que cada um tem um ponto de vista. Eu tenho o meu, eu tenho minhas verdades, meu irmão tem as dele. Né? Cada um aqui tem a sua, muitas vezes, a sua verdade, ou o que acredita. E isso é uma coisa que vai sendo moldado através dos tempos. Não é de um piscar de olhos que a gente vira esse conjunto, né, do que a gente acredita, do que somos formados, nossas verdades, né, nossos conceitos. Isso é uma coisa que, através dos tempos, né, o ser humano vai se lapidando e vai ganhando esses conceitos. Né? Então, aqui no planeta Terra, nós temos vários conceitos, vários tempos de evolução. Né? Cada criatura está tá no seu adiantamento, né? É muito particular de cada criatura. E cada um tem um ponto de vista sobre tudo que acontece. Muitos dizem assim, vendo esse ponto de vista: nossa, o mundo está em pé de guerra. O mundo está um verdadeiro vulcão, quase que eclodindo. E o Espiritismo vem nos chamar a atenção, assim, que a gente deve respeitar, né, os outros, né, jamais condenar as criaturas, condenar, sim, os atos, né, até porque muitas vezes o que a gente olha no outro, a gente carrega conosco. E outra questão também é o seguinte: tudo que nos choca, tudo que muitas vezes nos repele, muitas vezes a gente já passou por aquilo, não nos serve mais,
e a gente deixa de lado. Então, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, né? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre a qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser ela a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza do quanto há ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou vaidade feridos são outros tantos tormentos que se lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros. Grande importância adquire a seus olhos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens ocupam as altas posições como monumentos. Suba ele, porém, em uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Mas aí tá bom já. Muitas vezes o que serve para a gente não serve para o meu irmão. Né? A gente costuma, muitas vezes, a querer que, muitas vezes, predispor o que a gente acha que deve ser a verdade, né, de cada um. Né? E, na verdade, são coisas assim que a gente deve ter um certo respeito, né? Porque cada um tem sua evolução, cada um tem sua verdade. Né? Então, o saber viver em sociedade requer que a gente, muitas vezes, aprenda a respeitar o pensamento alheio. Né? E tem uma coisa assim, ó, que eu separei, que eu gosto muito das três peneiras de Sócrates. As três peneiras são assim: se a gente se duvida de algo que a gente tem a fazer, né, basta que a gente passe por essas três peneiras. Né, a primeira é a da verdade. Será que é verdade aquilo que eu estou recebendo? Aquela informação, muitas vezes, que me bate a porta. A gente vive num mundo tecnológico, a gente, né, recebe coisas e já passa adiante.
Né? Vamos averiguar se é verdade. Né? A segunda, a da bondade. Aquilo que eu estou recebendo ali é algo bom? Vai causar algum bem? Ou vai causar muitas vezes dissensões, né? Discussões? Né? Também cabe nessas 3 peneiras. Tá? E o último, para que serve isso? A serventia, a utilidade daquilo que eu estou recebendo. Se qualquer uma dessas bater numa dessas traves, assim, dessas 3 peneiras, é bom a gente nem ir adiante. Porque vai causar algo de, muitas vezes, alguma coisa incômoda. Né? Então, para tudo na vida. Ontem eu e minha companheira fizemos o Evangelho no Lar. Né? E saiu a respeito disso aí, né? O que a gente deve fazer muitas vezes, né? Na Terra, né? Respeito mútuo muitas vezes, né? E eu lembrei dessas 3 peneirinhas. É base para a nossa vida inteira. Isso foi um filósofo, né? Um sábio de antigamente que trouxe. Né? E tem outra aqui, eu estou falando isso, né, do ponto de vista que é para facilitar a vida da gente aqui na Terra. Né? Porque muitas vezes a gente está vendo parece tudo muito triste, né? Um pessimismo. Né? E a gente deve... Agora há pouco eu estava vendo uma palestra do Divaldo Pereira Franco, e ele citou a depressão, que é algo que se instala vagarosamente no ser. Geralmente pessoas que são muito pessimistas. É um mal do século a depressão. Ela se instala devagarinho, vai tomando proporções e muitas vezes, né, causa até a morte do indivíduo. Ele vai se deixando, está muito triste, para que eu colaborar? E o Espiritismo vem falar para a gente assim, que não é a última morada da gente aqui. Que a gente tem muitas existências, aqui é só uma passagem mais. E vem fazer uma ressalva. Ele diz assim para a gente cuidar o que a gente faz. Nossos atos, nossos pensamentos. Tem uma perguntinha do Livro dos Espíritos, que é a 192, a 192, que diz assim, ó. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar o espírito puro, sem passar por outros intermédios? Pede-se se a gente pode, numa existência só, aprender tudo o que é necessário, passar todos os graus de evolução numa só existência. Numa só vida. E a resposta diz assim, que não. Pois são muitas vertentes para o ser aprender. Olha bem, ó. Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, do mesmo modo, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pela convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida presente, menos as provas seguintes são longas e penosas. Se eu, por exemplo, fosse aquele ser quase que perfeito, numa existência só, eu não conseguia atingir tudo o que eu preciso aprender. Pois a vida, ela é um conjunto que vem testar a gente. Nós somos testados, postos à prova a cada situação. Ver o que a gente faz em cada situação. Né? E a gente, nesses testes, muitas vezes, né, testes difíceis, né? A pessoa às vezes, né, diz assim,
pensa assim, o teu desafio não é mais difícil do que o meu. Eu estou passando por uma prova assim que é dificílima. Duvido alguém ter uma prova mais difícil. E se a gente for ver, tem provas muito maiores que a nossa. Então, o que acontece? Então, a gente precisa vir aqui na Terra, passar por esses desafios, né, ver o que a gente faz. Geralmente, a gente precisa de mais uma existência para superar uma das adversidades. Porque muitas vezes o que nos move, muitas vezes, são o orgulho, né, a vaidade, né, o egoísmo. Então, olha bem, a gente tem muito ainda a que se depurar. E esse é o ponto de vista de cada um. Né? Muitas vezes a gente tem opções no nosso dia a dia. Opções que incluem, assim, a gente se deixar levar, muitas vezes, por essa onda de negativismo. Ou muitas vezes a gente fazer o que é necessário. O que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Né? Geralmente os testes mais difíceis estão dentro da família da gente. Né? Se a família da gente é um verdadeiro laboratório, o Espiritismo fala isso aí pra gente. Dificilmente tem assim uma família que são tudo amiguinho. Nossa Senhora, assim, uma paz, assim, se reencontra, assim, tudo de bom. É muito difícil que isso ocorra. Pode ter aqui na Terra. Pode ter as famílias que são felizes. Vieram se ajudar. Mas na maioria dos casos, são espíritos que reencarnam numa mesma família. Outrora, foram muitas vezes até inimigos. E o íntimo de cada um, esse ponto de vista, esse conjunto de leis morais, que cada um tem consigo, que é a consciência, ele vai sendo lapidado aos poucos. Por isso que muitas vezes eu encontro alguém, primeira vez que eu vejo, e essa pessoa muitas vezes me arrepia. Ou que muitas vezes eu encontro essa pessoa, parece que era meu conhecido de muitos anos. E nossa, temos que parar, né? Porque daí, né, começa a conversar ali, né? Parece que se conheceram de longa data. Primeira vez que se vê. E daí vem assim o Espiritismo falar para a gente que a gente tem várias existências. Né? Que a gente vem aqui, né, para aprender. E o ponto de vista que cada um enxerga as coisas, né? O importante seria que a gente conseguisse, né,